Na eternidade, onde o tempo não existe, nada pode crescer, nada pode se transformar, nada muda. Então, a morte criou o tempo para desenvolver as coisas que poderia matar. Tudo fora da nossa dimensão é a eternidade. A eternidade está olhando para nós. Para nós é uma esfera, mas para eles é um círculo. Há ideias mais amplas em desenvolvimento sobre o que nós somos como sociedade, com as nossas ilusões mútuas. Nessas ilusões a qual me refiro, nós somos únicos. Mas fora dessas ilusões, na natureza, no mundo como ele realmente é, não somos mais do que marionetes biológicas. O propósito é uma coisa que as pessoas sempre precisam. É como se elas não tivessem escolha. Sua programação não te dá escolha. O nosso senso de propósito universal, a ideia genética de que somos especiais, uma ideia que permeia a humanidade quase desde os seus primórdios. E é a partir dessa ideia que surgiu a crença. Descartes lançou a ideia de que deveria se rejeitar todos os argumentos de autoridade, todas as ideias de explicações prontas, transmitidas pelas autoridades divinas ou religiosas. Em seu lugar, se deveria questionar tudo, utilizando a razão como metodologia. Sartre atribuía ao sentimento religioso um caráter de fuga da condição humana, dizendo que serviam apenas para confortar as pessoas. Um sentimento de fuga da condição humana, da condição animalesca, uma fuga de quem realmente somos, para quem gostaríamos de ser. Isso é claro associado ao nosso desejo de imortalidade, que de alguma forma, após tudo isso, a vida continuaria em algum lugar. É correto dizer também que, em parte, talvez a maior parte disso vem do medo. O medo de não haver nada depois disso. E talvez não sermos tão especiais como gostamos de pensar. Mas como culpar um ser que busca significado onde sua existência é medíocre em um universo gigantesco? Não há como culpar. Essa é uma das razões por qual, diferente de Russian Cole, eu consigo ter mais compaixão pelas pessoas que vivem em suas bolhas de ilusão. Afinal, nós todos não vivemos nestas mesmas bolhas? Não me refiro somente à religião. Religião é o de menos. Eu me refiro a tudo. À mídia, aos comportamentos, às relações em si. E claro, esse vídeo. Não é tudo isso uma bolha de ilusão? Nós sempre negamos nossa realidade. Negamos o que está diante de nossos olhos. Talvez porque se passáramos muito tempo olhando para as belezas, os horrores e as grandiosidades desse magnífico mundo, nosso desejado e amado propósito passe a desaparecer na escuridão. Aliás, foi por isso que criamos as bolhas. É incrivelmente mais fácil se ver como o centro das atenções, como se houvesse alguém olhando para nós, do que simplesmente considerar que talvez, mas só talvez, o universo seja indiferente. Mas como eu disse, como culpar um ser que busca significado onde sua existência é medíocre em um vasto e gigantesco universo? Mesmo pessoas céticas como Russian Cole vivem à mercê da autoilusão. E é isso que True Detective nos ensina. A programação humana é a autoilusão. A esperança de que tudo vai ficar bem, mesmo quando não há um significado. E por mais que a luz esteja no fim do túnel, mesmo na pior das circunstâncias, sobre a perspectiva humana, a luz sempre pode vencer a escuridão. Assim como acontece em Breaking Bad, True Detective é uma série que define seus personagens pela mudança. Através dessa mudança, eles mudam a si mesmos. Seu senso do que é considerado verdadeiro ou não muda com o decorrer dos anos. Hoje eu quero analisar os dois protagonistas e entender o que os faz cair, perder, levantar e eventualmente vencer em suas vidas. Afinal, do ponto de vista otimista, qualquer evolução é uma vitória. O caso inicialmente envolvendo Dora Lange, que mais à frente se revela ser uma conspiração muito maior do que imaginado, muda Russian Cole de um pessimista que vê o pior na humanidade a um otimista que ainda vê o pior na humanidade, mas acredita que vale a pena lutar por ela, e não só aguardar seu ciclo de existência terminar. Marty Hart, um homem de família que, apesar de acreditar nas coisas ditas pela igreja, ele frequentemente trai a mulher e usa seu trabalho como uma justificativa para seus erros. No fim, Marty acaba se tornando um homem caseiro, agora sem a sua família, e focado no trabalho, tendo um encontro ou outro, mas não sendo o tipo de homem que era antigamente. No início, Marty e Rush são parceiros há cerca de 3 meses. Rush já foi pai, sua filha foi morta em um trágico acidente. Ele agora é divorciado, mora sozinho, não tem televisão e nem mesmo móveis em sua casa, somente livros e um colchão. A cruz pendurada em sua parede
um lembrete de sua própria existência, nesse caso permitir sua própria crucificação, onde ele acredita que a existência humana é um grande erro da natureza, onde ela, nesse caso a natureza, teria criado um aspecto seu separada de si mesma. Nesse aspecto, nós, humanos, somos mais poderosos do que deveríamos. E sobre a percepção dele, a coisa mais correta seria que nós negássemos nossa programação, parássemos de nos reproduzir e simplesmente caminharmos em direção à extinção, negando nossa existência. O que Rush propõe basicamente é que todos os humanos concordassem em uma espécie de suicídio em massa, eliminando nossa raça de uma vez por todas e fazendo o mundo voltar a ser um lugar só de seres não conscientes, tornando um lugar simples novamente. E a natureza, e portanto o planeta, se curaria de todos os danos que a raça humana causou durante sua existência. Porém, Rush entende que assim como toda pessoa que acredita em algo maior, ele está à mercê de sua própria programação. Ou seja, ele ainda quer viver. E como mesmo afirma, não tem estrutura para cometer suicídio. Portanto, ele diz a si mesmo que só acorda todas as manhãs para presenciar a existência em si e os caminhos que a humanidade irá seguir. Rush reconhece que ele não pode fazer nada sozinho, transformando assim o ato de tirar sua própria vida em algo irrelevante. Quando perguntado por que trabalha como detetive, Rush diz que faz isso porque é bom nisso. Apesar de não ser bem sociável, ele entende a natureza humana e as pessoas, já que há muito tempo atrás ele já pensou como elas. Isso faz dele um ótimo detetive e excelente em interrogatórios individuais. Já Martin é um homem que cria todo tipo de categorias para definir as pessoas ao seu redor. O problema é que Martin, assim como todos nós, está em autoilusão. Portanto, ele mantém a si mesmo longe dessas mesmas categorias, definindo a si mesmo como um cara regular. Em resumo geral, Martin é o tipo de pessoa que julga todos ao seu redor, mas não olha para o próprio umbigo. É uma estratégia que o subconsciente usa para se proteger. É mais fácil falar das outras pessoas do que olhar para suas próprias hipocrisias. Rush também tem um pouco disso, e todos nós também, porque a coisa mais difícil do mundo é se ver falho. Portanto, o nosso cérebro se concentra somente nos erros das outras pessoas, não nos próprios. Apesar de não ser um homem religioso, está claro que Martin acredita em algo. Ele é casado com uma linda mulher, tem 2 filhas, ele traz sua mulher como uma das escreventes do tribunal da cidade e atribui a traição como uma forma de aliviar o estresse de seu trabalho. Uma coisa interessante nas cenas de Martin é a ligação que elas fazem com sua própria vida. Por exemplo, após seu caso com a escrevente, ele se envolve com uma jovem recém-saída da prostituição. Uma em que, anos antes, ele dá dinheiro para sair dessa vida. Eles acabam se encontrando em circunstâncias completamente diferentes. Ele compra absorventes para sua filha mais velha, a mesma que acaba fazendo sexo com 2 garotos em um carro. Martin não quer que sua filha seja definida pelo que a sociedade define as mulheres nessa situação, mas se deparando com a mesma situação, onde envolve outra garota jovem, ele faz o mesmo. Como eu disse, Martin tende a categorizar as pessoas. É impressionante como, com simples cenas, True Detective esclarece a hipocrisia humana e coloca a categoria de contextos sexuais e sociais sobre a representatividade moral da sociedade, comparando, obviamente, o contexto oposto, invertendo a situação de Martin e de sua mulher e comparando ambas as reações sobre o mesmo contexto, além de incluir sua própria filha na jogada. É uma experiência que molda o personagem, o fazendo mudar seu comportamento e sua forma de viver a partir do momento em que enxerga a si mesmo. Uma coisa que todo ser humano descobre é que o amadurecimento é um processo de constrangimentos e grandes arrependimentos. Ao definir Rush para os detetives, Martin diz exatamente isso. Depois de certa idade, um homem sem família pode ser trágico. E é exatamente isso que ele se tornou com o passar dos anos. Uma das coisas mais interessantes de True Detective é como a narrativa do passado vai aos poucos moldando nossa onipotência sobre o presente. Uma coisa revelada logo no primeiro episódio é que Martin e Rush não se falam há mais de 10 anos, e logo nos perguntamos o que fariam esses dois pararem de se falar. O que aconteceu durante todos esses anos? É assim que a série nos mantém interessados, nos forçando a sermos os verdadeiros detetives e entendermos o que realmente aconteceu com esses 2 homens antes e depois da primeira resolução do caso.
O caso em si e as circunstâncias supostamente satanistas, que mais tarde se revelam apenas como mitologias psicológicas de escape, se iniciaram mesmo em 1995. O corpo de Dora Lange, uma ex-prostituta de 28 anos, é encontrado em meio à mata do estado de Louisiana. A autópsia revela que ela tinha LSD e metanfetamina no sangue. No início da investigação, os detetives acham uma queixa arquivada de uma garotinha que afirmou que foi perseguida na floresta por um monstro de espaguete com orelhas verdes. Martin e Rush falam com Charlie Lange, o ex-marido de Dora. Ele afirma que ela estava chapada na última vez que a viu e que ela estava se tornando uma freira e que havia conhecido um rei. Inicialmente nada disso faz sentido, mas é interessante como justamente as peças que vão solucionar o caso são as primeiras a aparecer. Na linha temporal atual, em 2012, Martin acredita que eles finalizaram o caso e pegaram os responsáveis anos atrás, quando na verdade o caso é maior do que isso. E Rush está completamente ciente disso. O problema é que suas conexões com o novo assassinato e seu repentino exílio de mais de 10 anos da polícia para trabalhar em um bar e encher a cara quase sempre, e claro, o fato de ele ser considerado estranho pelas pessoas da delegacia, fez dele o principal suspeito do novo assassinato. O que os detetives que estão investigando o caso não sabem é que não são eles que estão tirando informações de Rush, e sim, ele é quem está investigando eles para saber o que eles descobriram sobre o caso. Tanto que quando ele lê os arquivos e vê que ele já tem acesso a toda aquela informação, ele fala que eles desperdiçaram seu tempo. A partir daí fica óbvio que a razão para ele beber enquanto conta sua história é porque ele sabia que tudo que ele disse teria que ser desconsiderado. No fim das contas, eles estavam sendo interrogados. No passado, ao ver o corpo de Dora pela primeira vez, e como a cena foi posta pelo assassino, Rush descreve como um mapa de amor parafílico, para as práticas que a sociedade proíbe. As parafilias são consideradas alterações do comportamento sexual, categorizadas por fantasias sexuais específicas, necessidades práticas e repetitivas. Nesse caso, a necessidade sexual do indivíduo se torna tão irresistível como para um assassino em série que não consegue ficar muito tempo sem matar, por exemplo. No caso do assassino, eram as duas coisas ao mesmo tempo, a parafilia e a vontade de matar. No vocabulário do assassino, fazer flores é igual a fazer sexo. Mas há toda uma mitologia voodoo e existencialista em sua simbologia. Rush insiste que a ideia vem da própria vida do assassino. O crime é impessoal e premeditado. Portanto, há algo em sua infância que criou essa parafilia. Como descobrimos mais tarde, tanto o assassino como sua meia-irmã eram repetidamente violentados na infância pelo pai e o avô deles. Essa seria a potencial explicação para sua parafilia. Eu fechei meus olhos e vi um rei amarelo andando pela floresta. As crianças do rei que estavam marcadas se tornaram seus anjos. Dizia o diário de Dora Lange, que pode muito bem ser uma alusão ao diário de Laura Palmer, de Twin Peaks. Anteriormente, Rush trabalhava na divisão de narcotráfico. Durante uma missão, ele atirou em um drogado por tentar injetar cristal na filha. O drogado dizia que queria purificá-la, conta Rush. Para não ir para a cadeia, Rush fez um acordo onde ele ficaria o tempo que eles quisessem na área de tráfico de drogas de alta intensidade. Ele acabou ficando por 4 anos infiltrado, nesse caso trabalhando disfarçado como drogado. Por conta disso, ele tem flashbacks químicos, causados pelas drogas, danos neurais. Por isso ele tem essas alucinações que vemos na série, e claro, sinestesia, que é como se ele sentisse o gosto das cores. Quem tem sinestesia, uma imagem ou um cheiro específico pode adicionar um gosto na boca do indivíduo. É uma hipersensibilidade. No episódio piloto, ele sente o gosto de alumínio, através da cor cinza. O mesmo acontece quando eles estão chegando na casa do assassino, simbolizando que tudo que eles fizeram na investigação foram simplesmente andar em círculos. Naquela época em que trabalhava na área de tráfico de drogas de alta intensidade, por ter passado tanto tempo, ofereceram aposentadoria a Rush. Ele recusou e começou a trabalhar na homicídios de Louisiana, onde está agora. Rush tem transtorno pós-traumático. Ele afirma não dormir direito há muito tempo. Segundo ele, ele não dorme, ele só sonha. Ele diz que, de certa forma, se sente agradecido pela morte de sua filha. Ele acredita que ela foi poupada de viver nesse mundo terrível. Ele acredita que é uma forma bonita de se morrer. Sem dor, como uma criança feliz. O problema de morrer adulto é que você já cresceu. O dano está feito. É tarde demais. Rush já havia dito que o planeta Terra é um gueto inteiro, uma sarjeta gigantesca no espaço.
Um pai tem que ter a confiança que se deve ter para tirar uma alma da não existência para essa carne e forçá-la a uma vida nessa lixeira. E quanto à minha filha, ela me poupou do pecado de ser um pai. Durante a investigação, as pessoas da igreja informaram terem visto Dora Lange há muito tempo atrás com um homem alto, com cicatrizes no rosto, similares a uma queimadura. A coisa mais ensurdecedora e incômoda em True Detective para mim, que com certeza foi filmada para ser incômoda, é um mistério envolvendo as filhas de Marty, que nunca é solucionado. Já que em um dos episódios, a mais velha, a Audrey, que no futuro se tornaria a problemática, passa a fazer desenhos que não são nada aleatórios, são até explícitos demais. Há também algumas cenas envolvendo Rush que são peculiarmente estranhas, como por exemplo, quando elas cochicham no ouvido uma da outra enquanto falam de Rush. Claro que essas cenas foram feitas como conexão com as outras, já que em determinado ponto da história, o roteiro da série nos faz acreditar que Rush pode ter alguma conexão maior com o assassinato recente, que ele estaria manipulando a investigação anterior e até mesmo ele poderia ter sido responsável. Apesar de durar pouco, a série cria esse sentimento de desconfiança de Rush, o mesmo que os detetives que investigam ele têm. Ao perguntar a Audrey o porquê ela faria tais desenhos, ela diz que foi porque as garotas da escola gostaram e acharam engraçado. Meg diz a pura verdade com uma simples frase: é feio, deixe uma coisa que deveria ser bonita, feia. O desenho mais estranho, sem dúvida, é esse, que revela um homem com algo na parte de baixo do queixo, que poderia ser tanto uma barba como uma cicatriz. Se você considerar que um dos assassinos pedófilos dessa seita, nesse caso, o próprio Rei Amarelo, tem como trabalho fazer pinturas em escolas e em propriedades do governo, faria total sentido que ele já tivesse abusado de alguma das colegas de Audrey, ou mesmo dela própria. Isso explicaria o comportamento dela quando mais velha, apesar de eu achar que não é o caso, já que, como a Meg mesmo afirma, as meninas viram quando a amante de Marty surgiu na porta da casa deles e expôs o caso. A separação dos pais tende a ser traumática para os filhos, muitas vezes moldando comportamentos futuros, ainda mais para a filha mais velha. No caso de Audrey, descobrimos que no futuro ela chegou a parar em clínicas psiquiátricas à base de remédios. Ela se tornou uma artista, como sua mãe conta, fazendo pinturas. Sim, isso mesmo. Mas como eu disse, é uma pergunta que True Detective nunca realmente responde. Fique em aberto. Quando pergunta a Meg como meninas dessa idade poderiam saber tais coisas, Meg diz: garotas sempre sabem antes dos garotos. E Marty pergunta por quê, e ela diz: porque elas têm que saber. Isso certamente me lembra a teoria de Freud sobre a descoberta da menina sobre a ausência de pênis em sua área íntima. Inconscientemente, as meninas mantêm sua mãe responsável por sua falta de um pênis e não a perdoam por ter essa desvantagem. Nesse caso, segundo Freud, a descoberta da menina na infância sobre não ter uma parte do corpo que os meninos têm pode ser traumática. Afinal, estamos falando de uma parte do corpo. Para uma criança inocente, isso pode ser trágico e sinceramente até difícil de explicar. Isso pode ser uma suposição plausível para uma das cenas do quarto delas, que é incrivelmente macabra. Claro, há aquela possibilidade que mencionei. Há muito dessa relação e conflito entre homem e mulher. Meg pergunta a Rush o porquê os homens não dão chance a nada, e o que ele diz é: porque sabemos o que queremos, e não nos importamos em ficar sozinhos. Já o Marty diz: o que sempre dá errado entre homens e mulheres. A realidade. Quando Marty pergunta a Rush se ele acha que um homem pode amar duas mulheres ao mesmo tempo, Rush diz: não acho que um homem pode amar. Não do jeito que ele pensa. Quando Rush diz homem, ele está se referindo ao ser humano em geral, é claro. O que ele quer dizer é que nossa crença em relação a uma gêmea, ou a pessoa certa para todo mundo, chame como quiser, é uma ilusão. É uma reação química que seu cérebro faz para nos acasalarmos e manter a espécie viva. Afinal, esse é o objetivo da natureza. Nesse sentido, se Rush é contra essa ilusão, por definição ele não apoia o avanço da espécie, apesar de não conseguir impedi-la. Mas, claro, a ilusão é uma coisa boa. É mais fácil acreditar na ilusão, pois além de ela ser mais confortável, ela também cria um propósito para a nossa vida. Com esse pensamento, é fácil entender como certas criações seriam inevitáveis para a humanidade. Como nós vivemos com o fardo da consciência sobre a nossa própria existência, encontramos sempre maneiras fáceis e, portanto, irreais de justificar a existência em si. Porque, no sentido biológico, sua vida e sua morte têm sim um significado estrutural para o ecossistema, mas o significado que só vem da matéria. Afinal, toda a sua matéria morta será reaproveitada pela natureza. Nesse sentido, sentimentos seriam irrelevantes. Ou pelo menos, é o que o Rush quer dizer. O que cada um acredita é muito subjetivo.
Afinal, de muitas formas, cada indivíduo molda sua própria realidade, com base no que ele gostaria que ela fosse. As pessoas têm tanto medo que preferem jogar dinheiro em uma fonte dos desejos do que comprar comida. Sobre o seu método de interrogatório, Rush diz: todos expõem o que desejam e do que têm medo. Só é preciso ser honesto sobre o que se passa aqui. Uma sala trancada. Rush vê a nossa consciência como uma sala trancada. É como se tivéssemos acesso a ela, mas não podemos escapar dela. Estamos dentro da sala, mas ela está trancada. Portanto, não temos escolha. Não há extensão além disso. Toda ideia de não haver extensão além disso me lembra uma frase de um dos meus personagens favoritos. Não há uma grande mentira. Não há um segredo. O universo é indiferente. O criador da série, Nick Pizzolatto, insiste que True Detective é uma história sobre dois homens e suas vidas complicadas. E é sempre um trunfo você ter um niilista e alguém que vai discordar com ele em tudo. Porque assim, eles se equilibram, eles se completam, eles só funcionam como parceiros porque eles discordam. Ao mesmo tempo, o relacionamento desses dois homens serve para transcrever as distâncias entre um pessimista isolado e um sociável convencional. A armadilha da vida, como Rush chama, a certeza genética de que tudo vai dar certo e que sua vida vai mudar de uma hora para outra, a armadilha da vida são os próprios relacionamentos. E isso é visto propriamente através de Martin. Martin descreve algo que ele chama de a maldição do detetive. Há duas versões de maldição. Tem aquela que enfatiza a obsessão de Rush com a sua própria hipótese, pode facilmente distorcer a evidência. E no fim ele pode narrar sua teoria distorcendo os fatos para que continue acreditando nela. Ou seja, quanto mais você investiga alguma coisa, e quanto mais aquilo faz sentido para você, as chances de você se iludir pelo caminho que quer seguir são maiores. Porque no fim, todos só veem aquilo que querem ver. E a outra maldição do detetive é o fato de estar embaixo do seu nariz e ainda assim você não consegue ver. Marty usa o término de seu casamento para ilustrar a ideia. A solução para minha vida toda estava embaixo do meu nariz. Aquela mulher, aquelas crianças. Mas eu estava dando atenção a outra coisa. Infidelidade é um tipo de pecado. Mas a minha grande falha foi a falta de atenção. Eu compreendo isso agora. Como já previa Rush, as inadequações da realidade sempre emergem. A série usa interrogatórios de Rush e Marty entrelaçadas durante 5 episódios. E no 6º, introduz a de Meg. O verdadeiro motivo disso é que ela entende o que motivou a mudança de quem Martin era antes para quem ele é agora. Ela serve como veículo perfeito para a narrativa nesse ponto da história. Porque 10 anos antes, Rush foi dispensado da polícia, logo quando começou a descobrir que seu caso não estava solucionado. Nesta, suspenso do trabalho, ele estava bêbado e emocionalmente vulnerável. Ela aparece em sua porta e diz a Rush que Marty está traindo ela novamente. Estando ele vulnerável, ela consegue seduzi-lo. Ela usou ele para terminar seu casamento. Meg também retém a verdade quando questionada em 2012, fingindo não saber o motivo da briga entre Rush e Marty. No 3º episódio, eles encontram o assassino. Após uma dica de um dos moradores da região e fotos de Dora do anuário escolar, eles vão para uma escola que está fechada. Rush desce do carro e vai de encontro a um homem que corta grama, sem saber que ele é o assassino e um dos principais pedófilos da região. Mas a cinematografia da série diz isso explicitamente para seu público. A câmera de Cary Fukunaga, que dirigiu a temporada toda, acompanha Rush enquanto ele anda pelo gramado. Vemos então o nome da escola é o Caminho da Luz. O letreiro, onde está escrito que a escola está fechada indefinitivamente, enquanto a câmera passa, vemos o aviso Notice King, que poderia ser o Repare no Rei, que é justamente o Rei Amarelo que Dora Lange descrevia em seu diário. Nesse momento, a série está nos dizendo explicitamente que uma das chaves para toda essa conspiração está na nossa frente. Certamente já darei para impedir muitos crimes, já que descobrimos mais tarde que na propriedade dele estão enterrados muitos cadáveres de crianças e pessoas desaparecidas nos últimos 10 anos. Nesse caso dessa época, nos próximos 10 anos. E é exatamente isso que Rush se martiriza quando eles finalizam o caso, por não ter percebido. Só que nessa época, as únicas coisas que eles sabiam sobre o criminoso é que ele tinha cicatrizes no rosto e era alto. Nesse momento, o Rei Amarelo está sentado, com barba e com o rosto sujo. Marty então recebe uma chamada sobre a localização de Reg Ledoux, o que torna o pouco tempo que Rush havia passado com o assassino ainda menor. Eles falam com Charlie Lange novamente, confirmando as suspeitas de que Charlie teria falado com Reg Ledoux na cadeia sobre a Dora. Charlie diz que Reg falava como pedófilo, e segundo ele, há um lugar ao sul, do qual homens ricos vão para fazer adoração ao diabo.
e sacrificar mulheres e crianças. Os nomes Rei Amarelo e Carcosa são citados mais uma vez. O grande mistério é sustentado por basicamente ninguém saber onde se encontram a família Ledoux e a Childress, em Louisiana, já que muitas pessoas das famílias não foram registradas e não possuem nem documentos. Martin consegue, à base da força, informações sobre Reggie Ledoux. Ele ainda fabrica metanfetamina e cristal, as mesmas drogas presentes no exame de sangue de Dora. Porém, ele só fabrica para uma gangue de motociclistas. São eles os Iron Crusaders. Ao ligar para Rush para contar sobre as informações, Rush percebe que conhece a gangue, já que ele tem muitos contatos, desde sua época infiltrado enquanto trabalhava na área de tráfico de drogas de alta intensidade. É então que ele começa a formar um plano. Ele vai tirar uma licença e fingir não estar trabalhando, para com o civil ele se infiltrar novamente como fazia anos antes. Enquanto trabalham no plano, Martin passa a morar com Rush, já que a mulher dele descobriu sobre o primeiro caso, que era o divórcio. Durante a missão, já infiltrado, Rush faz um acordo com o antigo associado, Ginger. Se ele ajudar a gangue em um assalto, eles negociam sobre drogas. As coisas saem do controle, mas é exatamente por conta disso que Rush consegue agilizar o plano e levar Ginger sob custódia. Nessa, ele consegue marcar um encontro com o Dewall Ledoux. Por sua vez, tudo que ele tem que fazer é segui-lo. Já na localidade, os detetives localizam e algemam Reggie Ledoux. Ajoelhado em seu quintal, Ledoux diz a Rush: "Sei o que acontece agora. Vi você em meu sonho. Você está em Carcosa comigo. Ele vê você. Você vai fazer isso de novo. Tempo é um círculo plano." É interessante como essa ideia de que o futuro já terá acontecido rebate com o episódio final, já que no episódio final, Rush está realmente em Carcosa, e ele é mesmo visto pelo assassino, que por sua vez é o Rei Amarelo. Ao falar com uma senhora que conheceu a família Childress, Rush pergunta a ela sobre os desenhos. A resposta é: "Você conhece Carcosa? Aquele que se alimenta do tempo. Seu manto é um vento de vozes invisíveis. Anime-se. A morte não é o fim." O escritor Ambrose Bierce escreveu o conto Um Habitante de Carcosa, incluindo em uma coletânea de relatos de terror, que logo depois inspiraria O Rei Amarelo, de Robert W. Chambers, no livro O Símbolo Amarelo, um livro com um texto tão maldito que prometia a morte a todos que o lessem. Mas falando sobre um habitante de Carcosa, há uma mensagem no livro que assim que eu li, me lembrei da série. O vento assobiava nos galhos desfolhados das árvores mortas, e o capim cinzento curvava-se, para sussurrar à terra seu terrível segredo. Nos topos dos montes e túmulos irregulares, que tomavam metade da paisagem desértica, estendiam-se até o horizonte, e então eu soube que aquelas eram ruínas da antiga e famosa cidade de Carcosa. A chegada do tal Rei Amarelo é iminente, e o que está para acontecer é inevitável. O que certamente se conecta com o tempo é um círculo plano. O inevitável, portanto, só é inevitável porque é repetitivo. Só é comprovado porque já aconteceu. Por isso Ledoux afirma que viu Rush em Carcosa, pois de certa forma, nessa suposição louca, tudo isso e o que está para acontecer já aconteceu muitas vezes antes. E é aí que a gente entra na teoria M, algo que até hoje existem pessoas que acham que pode ser a chave para a nossa realidade. A teoria M é a teoria do multiverso. É como se existissem várias dimensões, com versões completamente alteradas de nós mesmos, e claro, da nossa realidade. A aparição da teoria M em True Detective é interessante, porque nesse caso não é só uma teoria de multiverso, é uma teoria que basicamente diz que cada universo é um loop. E é interessante porque, se a falta da necessidade de religião em um ser como Rush já afasta a sociedade dele, imagina uma ideia tão controversa como dimensões paralelas. Porque se a ideia de a natureza humana ser um erro já tira o propósito de um ser, a ideia de haver várias versões desse mesmo ser não só tira o propósito dele, mas tornaria a existência do ser em questão inútil. Já que existem outras versões dele, ele definitivamente não seria nada especial. Aliás, ele seria só um produto delirante do universo. Então lembra quando eu disse que o Rush considerava o seu próprio suicídio irrelevante, já que isso não mudaria nada no planeta? A resposta para ele estar vivo é a sua programação, como ele mesmo afirma. Porém, se ele encontra uma forma ainda mais pessimista de ver sua própria existência, ele poderia se livrar de sua programação humana básica, terminar seu ciclo existencial o mais rápido possível. Isso certamente explica o porquê, anos após tudo isso, quando ele e Marty se encontram, ele enfatiza que está na hora de atar as pontas, quando fala sobre o ciclo de sua existência.
dando a entender que ele irá se matar após solucionar o caso, que naquele momento em específico é seu único objetivo. Tanto que nas cenas finais ele diz algumas vezes que não deveria estar ali. Isso nos diz que ele gostaria de ter morrido, finalizando assim seu ciclo de existência, nesse caso sem precisar se suicidar. Mas ele sobreviveu, e dentro da suposição dele, isso era inevitável, já que na cabeça dele, de certa forma, tudo já aconteceu. Isso explica então o porquê ele muda de ideia no final, dando esperança ao resto de seu ciclo. Então naquela eternidade, onde o tempo não existe, onde nada pode crescer, onde nada pode se transformar, onde nada muda, então a morte criou o tempo, para desenvolver as coisas que poderia matar, nós, os seres vivos. Nesse universo, processamos o tempo linear e progressivamente. De acordo com a teoria M, que seria uma perspectiva de 4 dimensões, fora do nosso espaço-tempo, o tempo não existe. Mas caso alcançássemos lá fora, nós veríamos o espaço-tempo achatado, como uma escultura com matéria. Segundo a teoria que Rush e Cole apoia, nossa experiência sensorial seria um loop dando voltas em nossas vidas. Tudo fora da nossa dimensão é eternidade. A eternidade está olhando para nós. Para nós é uma esfera, mas para eles é um círculo. Portanto, a vida é um círculo plano. E nós renascemos na mesma vida em que sempre nascemos. Só que ao morrermos, esquecemos a vida anterior. Portanto, nossas escolhas serão sempre iguais. Não conseguem se lembrar de suas vidas. Não conseguem mudar suas vidas. E esse é o destino cruel de todas as vidas. Vocês estão presos nesse pesadelo em que continuam acordando. O Rei Amarelo é considerado absoluto, porque nessa mitologia, as vidas que ele destruiu e as pessoas que ele estuprou e matou serão mortas e estupradas por ele de novo, e de novo, e de novo, para sempre nesse mesmo ciclo. A minha família está aqui há muito, muito tempo. É exatamente por isso, Errol Childress, o Rei Amarelo em si, aceitou bem o seu destino. Ele se defendeu, mas querendo ou não, ele já estava pronto para ser capturado ou morto. Minha ascensão me distancia do disco e da volta. Estou perto da fase final. Em algumas manhãs, eu posso ver a planície infernal. Faz semanas que eu deixei minha marca. Queria que eles tivessem olhos para ver. Ele acredita que os assassinatos ritualmente encenados durante um período de tempo, após a sua morte, permitam uma ascensão que o remove desse ciclo de renascimento. Então a ideia dele é basicamente escapar do ciclo. Ele faz isso para escapar do ciclo. Pelo menos é isso que ele pensa. Então toda a ideia da eternidade olhando para nós, comparando com aquela outra cena, é praticamente igual. Pode ser uma mensagem de que se essa teoria do círculo plano for real, essa seria a prova de sermos irrelevantes para o universo. Porque nessa analogia de repetição, estamos sendo ferrados de novo e de novo pelo universo. A ideia de que há 5 homens envolvidos com abuso de crianças, Ledoux e Duval, que morreram no tiroteio, e para mim, eles eram escolhas óbvias para os 5, mas também podem ser apenas capangas que procuram as vítimas, para os homens ricos, que Ledoux descreveu uma vez. As mãos do reverendo Tuttle com certeza não estavam limpas. E a série sempre deu a entender, inclusive no seu final, que mais pessoas poderosas estavam envolvidas. Pessoas que não foram pegas. Se você considerar em status social ao que o Age Doralange informa sobre os indivíduos, então na verdade nem o Rei Amarelo está incluso nesses 5 homens. Os 3 são na verdade peões, laranjas para os homens ricos. Nós só sabemos quem é um deles. O governador Ed Tuttle. Os outros 4 são mistério. Não vamos pegar todos eles. Não é assim que o mundo é. Rush contou a Marty sobre uma antiga tradição rural, onde participantes usavam máscaras de animais. Na casa da família de Mary Fontenot, no segundo episódio, há justamente uma foto revelando esse ritual. Lembrando que essa foi a mesma menina que fez o retrato falado do tal monstro de espaguete com orelhas verdes, mencionado anos antes. Que graças a esse relato, tivemos a real resolução do caso, quase 17 anos depois de Mary Fontenot desaparecer. O vídeo roubado da casa do reverendo Tuttle revela o que aconteceu com a pobre garotinha. O mesmo local do vídeo é onde Rush se depara com um esqueleto de várias cabeças usando uma coroa de chifres e uma capa amarela. Distraído por uma visão do universo, ele leva uma facada no estômago. Com a ajuda de Marty, Rush consegue matar Errol Childress. Os detetives afirmam que Errol e Betty eram filhos de Billy Childress. Uma das facas da cena combinava com as feridas da vítima do lago, e a outra com Dora Lange.
Ou seja, após tudo isso, o caso deles é solucionado. Claro, outras pessoas envolvidas vão se safar. A imprensa relata uma escavação federal na propriedade do Childress, descobrindo restos humanos, que ligam o assassino em série a dezenas de pessoas desaparecidas. Todas as conexões com o senador Tuttle, no entanto, foram refutadas, indicando, é claro, mais encobrimentos. A terceira temporada, que conta a história de outro detetive, apresenta uma conexão com a primeira, sinalizando que os crimes encobertos ainda estão acontecendo anos depois, e que sim, há muita gente poderosa ligada a esses crimes. Então, na teoria, existem 4 dimensões, e somente se for possível alguém estar fora dessas 4 dimensões, esse ser que está fora veria a vida como um círculo, nesse caso linear, com começo, meio e fim, e se repetindo eternamente. Já como nós vivemos em uma das 4 dimensões, nós não processamos o tempo dessa forma e, portanto, não nos lembramos do início do ciclo. Então, toda vez que nossa vida chega ao fim do ciclo, nossa existência se reinicia e começa tudo de novo, infinitamente. Claro que essa é a forma que Rush interpreta a teoria. Há quem acredite que os multiversos são infinitos, ou pelo menos milhões. Nesse caso, uma teoria também é uma forma de crença. Uma, em específico, que Rush usa não para continuar vivendo, ou para estabelecer o conceito do que você considera moral, como as religiões fazem. Essa crença dele vem como uma resposta que ele criou para eliminar sua própria existência, ou nesse caso, reiniciá-la. Rush e Martin são de certa forma faces complementares da mesma realidade, que é a verdade. Os 2 personagens são opostos quando se trata disso. Um ignora a verdade, e o outro a persegue até o fim. Mas acho que a mensagem real aqui é que a verdade de fato são as histórias. A humanidade provavelmente nunca conseguirá comprovar ou negar a existência da realidade proposta pela teoria M, assim como nunca conseguirá comprovar ou negar a existência de Deus por completo, por exemplo. É impossível discutir com a crença ou com a imaginação. O que são essas coisas, senão histórias que contamos para nos sentirmos melhores, para termos propósito, para vivermos bem? Nosso ciclo de existência, tão raso, tão limitado, tão rápido. Para que discutir sobre algo que nunca haverá comprovação? Para que brigar e causar guerras simplesmente para impor ideias, impor histórias? Lembra quando eu comparei o pessimismo e a descrença de Rush justamente com aqueles que ele critica? Então, assim como essas pessoas contam histórias para si mesmas, Rush fazia o mesmo com a sua autocrucificação. E passou a fazer o mesmo também com a teoria M. Está claro que a interpretação aqui é provar que todos estão no mesmo barco. Rush e aquele pastor acreditam em coisas diferentes, e ambos acreditam que detêm a verdade secreta do universo. Você aí que está assistindo também tem sua percepção sobre qual é a verdade secreta do universo. E não importa o que digam, sua certeza só depende da sua percepção, vivência e talvez o quanto você foi influenciado. Portanto, se você já tem opinião formada sobre o assunto, você provavelmente nunca mudará de lado. E se um dia você mudar, aí você terá certeza novamente. Desta vez, também que você está correto. Na minha opinião, a certeza é um erro. Independente de que lado você esteja, na sua cabeça, você sempre estará certo. E é isso que True Detective deixa claro. Percepções e ilusões sobre si mesmo são inevitáveis. A própria discussão que cerca a série parte do mesmo preceito. O que diferencia é que ela mostra ambos os lados e em momento nenhum escolhe um deles. Por isso que eu gosto de True Detective. É uma série que anda no cinza, mas é importante ressaltar que True Detective é uma história. Ela não está criticando as histórias que a humanidade inventa a si mesma, e sim só pensando e observando elas. A série não é anti-religião ou anti-nada. A série é contra não pensar, afirma o criador Nick Pizzolatto. A verdadeira sabedoria não vem da certeza absoluta, porque é muito fácil questionar uma realidade que você não aceita. O difícil é questionar uma realidade que você aceita, a que te deixa mais confortável. Isso é difícil. O mesmo vale para ateus que criticam ferozmente a religião, como Rush. No fim, eles são exatamente aquilo que criticam. Na minha cabeça, esse é o verdadeiro círculo plano da vida. A certeza. A certeza é o grande erro. E, novamente, não importa se você acredita ou não acredita. O grande erro é sempre achar que está certo, porque esse é o principal sintoma da autoilusão. Quando Rush declara seu desejo de finalmente encerrar sua existência, ele não está deixando sua descrença ou seu pessimismo, e sim simplesmente expandindo sua percepção. Minha vida tem sido um círculo de violência e degradação desde que me conheço por gente.
Estou pronto para atar as pontas. Nick Pizzolatto, que aliás fez uma aparição na série como barman, enquanto Marty investiga, diz sobre o final. Não queria que eles chegassem num ponto de redenção, de conversão, de entendimento e muito menos de resolução. Eles não estão curados, mas pela primeira vez você pode conceber que existe um futuro em que eles possam ser curados. No 5º episódio, Marty conta que Laurie, a enfermeira que Meg apresentou a Rush, virou o chefe do Hospital Geral de Lafayette, exatamente o mesmo hospital que eles param no final. Esse pode ser um lembrete ainda mais otimista sobre ele. Como revela uma cena deletada da série, Laurie queria ter filhos com Rush. Por razões óbvias sobre como as coisas terminaram da última vez, ele não queria ter. Essa foi uma das razões do término deles. Rush compartilha que quando ele estava na mesa de operações, em coma, ele se sentiu morrer. E ele sentiu sua filha e seu pai esperando por ele. Era como se eu fosse parte de tudo que eu sempre amei. Ele descreve morrer e não sentir nada além de amor. Então ele acordou, e o fato envia Rush a um colapso. Marty pergunta sobre as histórias que Rush inventou quando criança no Alasca sobre as estrelas. Rush explica que quando acordou do coma, percebeu que a narrativa sempre foi a mesma. Só existe uma história: luz contra escuridão. Marty reflete que, de acordo com o céu noturno, a escuridão tem muito mais território. Depois de um momento, Rush contesta: antigamente só havia escuridão. Na minha opinião, a luz está vencendo. E os dois homens saem, deixando o hospital para trás. E a esperança que o hospital representa. No fim, ambos se tornaram solitários, no sentido familiar. Mas a esperança para eles, em especial para Rush, vem dessa expansão de percepção. Teve um momento, quando eu estava na escuridão, seja lá ao que eu tenha sido reduzido. Não era nenhuma consciência, era uma lucidez vaga na escuridão. Eu pude sentir minhas definições desvanecendo. Por baixo dessa escuridão, havia uma de outro tipo. Era mais profunda, confortável, como uma substância. E tudo o que eu tinha que fazer era seguir em frente. E eu desapareci. Mas eu ainda podia sentir o amor dela, mais forte do que antes. Não tinha nada além daquele amor. Comparando isso com o que o Rush disse anteriormente sobre sua filha, os médicos disseram que ela não sentiu nada. Entrou direto em coma. E então, em algum lugar naquela escuridão, ela escorregou em outra, mais funda. O diálogo final de Rush representa o entendimento pela crença convencional. O entendimento de conforto, de substância e esperança, o conforto que qualquer tipo de crença dá às pessoas. Acredito que nesse final Rush percebeu que criticar pessoas nesse estado não é só irrelevante, porque isso não vai mudar o que elas acreditam, mas também é desnecessário, visto que de certa forma elas estão sedadas por isso, e talvez até felizes por isso. Ele parou de questionar o nível de QI delas, e passou a ter compaixão por elas. Compaixão por aqueles que inventam histórias e aqueles que acreditam nelas. Como Rush só viu televisão depois dos 17 anos, ele não tinha muito o que fazer na sua infância enquanto morava no Alasca com seu pai. Ele então olhava para as estrelas e inventava histórias. Fukunaga foca no Rush pós-cirurgia, depois que ele sentiu a presença de sua filha e de seu pai. Focando a câmera na janela do céu estrelado, a figura de Rush, no seu estado físico atual, desvanecendo, faz uma alusão à figura de Jesus Cristo. Simbolizando a compaixão de Rush, a escuridão representa a morte, e nessa morte ele encontra conforto nas pessoas que amou. Esse trecho final vem justamente da ideia de identificação com a ilusão, e o reconhecimento de estar nessa ilusão, a mesma da qual ele criticou anos atrás. True Detective é uma série que te força a pensar, além das percepções, te força a ver o mundo como ele realmente é, e as pessoas como realmente são. Frágeis. Se a realidade de cada indivíduo é o que ele quer que ela seja, fica fácil entender as pessoas e suas próprias teorias sobre o que esse universo de existência representa. Sempre tentamos prever o fim do mundo. Sempre há o julgamento final da humanidade. Sempre há teorias divinas sobre o propósito universal, ou teorias pessimistas sobre a falta desse propósito. Mas em ambos os casos, são percepções, interpretações. A realidade acontece e existe independentemente desses conceitos. Mas ainda assim, as pessoas precisam acreditar neles. E no fim, não há problema nenhum nisso. É só mais uma das muitas características da natureza humana. Se a vida é um círculo plano e o futuro já aconteceu, quantas vezes você já assistiu esse vídeo? Quem sabe? A
see the sign. Hey, I see the sign. hey, Lord, time drawing nigh. This sign of the judgment. Hey, This sign of the judgment. hey, This sign of the judgment. hey, Lord, time drawing nigh. Sign in the fig tree. Hey, Sign in the fig tree. hey, Sign in the fig tree. hey, Lord, time drawing nigh. Loose horse in the valley. Hey, Loose horse in the valley. hey, Loose horse in the valley. hey, Lord, time drawing nigh. Tell me who gonna ride him. Hey, Tell me who gonna ride him. hey, Tell me who gonna ride him.